Primeiramente, é muito bom tê-las aqui nesse dia chuvoso. Eu pensei de manhã, quando eu acordei de madrugada, que eu vi o tempo, eu falei, Senhor, esse era o dia que o Senhor preparou mesmo. Eu falei, esse é o dia que o Senhor preparou para o nosso encontro. Eu falei, Walter, eu acho que ninguém vai aparecer. Simone, descansa no Senhor, descansa teu coração e Deus já sabe todas as coisas. Mas eu sei como é difícil sair num sábado, né, deixar os nossos afazeres de casa, nossos filhos, e estar na casa do Senhor. Mas eu tenho certeza que Deus preparou esse momento para falar conosco. Tá bom? Obrigada por sentarem aqui na frente. Eu sei que vocês gostam de ficar lá atrás, mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Tá bom? Então, vamos ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 67. Que o Espírito Santo de Deus flua no nosso meio. Salmo 67, todos acharam? Amém. Eu vou ler os ímpares e vocês leem os pares, tá? Vamos lá. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Bom, vamos de novo, né? O pessoal não almoçou direito, né? Vamos de uma forma bem bonita. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Conhecidos na terra. Louvam-te os povos, ó Deus. Louvam-te todos os povos. Louvam-te os povos, ó Deus. Louvam-te todos os povos. Que Deus nos abençoe e os temam todos os confins da terra. Amém? A palavra de Deus, irmãos, está sempre no imperativo quando fala louvam-te os povos, ó Deus. Louvam-te os povos todos. Derramem, né, o louvor, orações, súplicas diante do altar do Senhor. Então que hoje você tenha separado esse momento realmente para louvar ao Senhor. Nós aqui não temos a capacidade de fazer com que você sinta a presença de Deus, né? Nós podemos adorar ao nosso Deus, mas o relacionamento é pessoal, né? O relacionamento é algo que é pessoal e é Deus com você. Então vamos orar para que o Espírito Santo se faça presente nesta tarde. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, ó Deus, por essas mulheres que estão aqui, Senhor. Te agradeço também, Senhor, pelos músicos, Senhor, que se disponibilizaram, ó Deus, para fazer a tua obra, Senhor. Ó Deus, te agradeço por esta casa, Senhor, por essa casa de oração, Senhor, por essa Betel, ó Deus. Ó Deus Santo, Deus amado, Tu sabes, ó Deus, o quanto Tu tens falado ao meu coração, Senhor. Que haja nesta tarde, Senhor, uma ministração, ó Deus, Tua nos corações, Senhor. Fala conosco, Senhor. Cura, Senhor, cicatrizes da nossa alma, Senhor. Cura, Senhor, as doenças emocionais, doenças no corpo, Senhor. Ó Deus, leva-nos, ó Deus, a uma intimidade contigo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Aceita os nossos louvores, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, que tem tanta indiferença para a tua casa, ó Deus. O teu povo, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, vira as costas para ti, Senhor. Que não sejamos, ó Deus, como este povo, ó Deus. Que não sejamos indiferentes à tua presença, Senhor. Que possamos, ó Deus, te agradar, ó Deus, com louvor, ó Deus, com o levantar das nossas mãos, ó Deus. Que Tu possas ter prazer, ó Deus, se compadecer, ó Deus, com os nossos louvores, ó Deus.
que eu te entrego, ó Deus, este culto, ó Deus, nas tuas mãos, ó Deus, crendo que tu já preparaste todas as coisas, ó Deus. Recebe o nosso louvor, Senhor, recebe a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Eu te convido a cantar conosco essa música, meu maior prazer, e que Deus seja louvado em nosso meio. Louvar ao Senhor. Não se preocupe com o irmão que está do seu lado. Se você canta bem, se você não canta bem, a palavra de Deus diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. Amém? Então a adoração vai muito mais do que canto, a adoração vai muito mais do que música, a adoração é um estilo de vida e nós precisamos demonstrar para Deus o nosso estilo de vida, de adoração. Senhor da minha
Shekinah, inunde os nossos ser, ó Deus. Inunda as nossas vidas, ó Deus. Que possamos, ó Deus, te louvar com os nossos lábios, ó Deus. Que possamos, ó Deus, te entronizar, ó Deus. Que tu possas, ó Deus, se assentar no trono das nossas vidas, ó Deus. Que possamos, ó Deus, cada vez diminuir mais, ó Deus, para que tu cresças, ó Deus. Obrigado, ó Deus, obrigado, obrigado, ó Deus, pelo teu amor, ó Deus, pela tua graça, Senhor.
Senhor, tem apresentado a Ti, Senhor, no seu íntimo, Senhor. Não sabemos, ó Deus, o que tens falado contigo, Senhor, no meio do seu quarto, no momento da sua devocional, mas Tu sabes, ó Deus, como a Tua palavra diz, Senhor, que Tu já conhecias Natanael antes mesmo de ser apresentado, Senhor. Tu conheces cada vida aqui nesta tarde, Senhor. Tu sabes, ó Deus, cada ato que demos, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, cada palavra que proferimos, ó Deus. Ó Senhor, age, Senhor, em nosso meio, Senhor. Que o nosso coração possa ser uma terra fértil, Senhor, para que Tu possas, ó Deus, multiplicar os Teus dons e talentos, Senhor. Faz milagres, Senhor. Retoma, Senhor, a alegria, Senhor, renova a alegria de Te servir, Senhor. Renova, Senhor, a alegria de estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença no nosso meio, Senhor, porque podemos Te sentir, ó Deus. Faz a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Mas essa música é uma música nova, na verdade nova aqui na nossa igreja. Muitas pessoas já conhecem esse hino, é muito bonito, eu já compartilhei algumas vezes no grupo da igreja. E se você não conhece essa música, que você possa ouvir a gente cantando, de repente no primeiro momento, feche os seus olhos, ouça, né, o louvor, reflita sobre o que está sendo dito. Muitas vezes a gente canta que o medo vem, a luz se vai, e a gente sabe que a gente não está sozinho, mas quando a gente está ali no nosso deserto, muitas vezes essa verdade some dos nossos olhos. Muitas vezes a gente vê literalmente o túnel na nossa frente sem saída, escuro, né? O sol não nasce todos os dias, né? Mas para quem tem o Senhor, nós sabemos que mesmo que o sol não nasça, Deus está lá, no alto e supremo trono, governando todas as coisas. Mesmo que os dias sejam chuvosos como esse de hoje, o Senhor Deus está aqui conosco. E Ele nos capacita, e Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa motivação. Então que hoje você reflita sobre o que está sendo cantado aqui, para quando a noite vier, para quando a luz se apagar, que no seu coração você tenha essa verdade, essa constância de que eu sei que eu não estou só. Não importa o que venha, não importa o que eu venha passar, eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Quando não consigo entender,
mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres virtuosas, amém? Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Ó Deus, esteja conosco, Senhor. Quando o medo vem, mesmo quando se vai, eu posso crer. Comigo estás, teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, madrugadas, ó Deus, que muitas vezes perdemos o sono, Senhor, por conta de preocupações, de medos, Senhor, de angústias. Que a Tua presença doce, Senhor, possa encher a nossa alma, Deus, de satisfação em Ti, Senhor. Que Tu possas, ó Deus, inundar, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, da Tua presença, Senhor. Que Tu sejas, ó Deus, a fonte inesgotável, Senhor, da nossa confiança, Senhor. Que a nossa confiança esteja somente em Ti, Senhor. Que a nossa confiança não esteja no nosso trabalho, ó Deus. Que a nossa confiança não esteja, Senhor, na nossa vida acadêmica, Senhor. Ó Deus, que a nossa confiança não esteja na nossa família, Deus. Que a nossa confiança não esteja em nós mesmos, Senhor. Quantas vezes somos arrogantes diante de Ti, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, somos autoconfiantes, Senhor. Achamos que sabemos de tudo. Achamos, ó Deus, que podemos fazer melhor. Ó Deus, quantas vezes nos falta humildade, Senhor, em Te servir, ó Deus. Em reconhecer que nada somos, ó Deus, que nada temos, Senhor. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos, ó Deus? Ó Deus, usa as nossas vidas, ó Deus, capacita, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Que sejamos flechas na Tua mão, Senhor, porque nós acreditamos que o Teu tempo está vindo, Senhor, que o dia do Senhor está breve. Que o dia do Senhor está chegando, Senhor. Prepara a Tua igreja, Deus. Prepara a Tua noiva, Senhor, para se apresentar a Ti, ó Deus, sem mancha, sem mácula. Uma igreja pura de coração, Senhor. Uma igreja regenerada, uma igreja lavada no Teu sangue, Deus. Ó Senhor, restaura, Senhor. Restaura o louvor dos nossos lábios, ó Deus. Quantas mulheres, ó Deus, não conseguem mais Te louvar, Senhor.
Quantas pessoas, ó Deus, estão na tua casa, Senhor, mas não conseguem erguer as mãos para ti, Senhor, e te adorar, ó Deus. Nós queremos simplesmente te adorar, ó Deus, simplesmente falar, Senhor, que tu és o Senhor das nossas vidas, ó Deus. Sem ti, Senhor, nada somos, nada somos, nada temos, ó Deus. Somos pó, Senhor. Somos pó, Senhor. Ó Deus, usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus. Na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu olhar. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Glórias a ti, glórias a ti. Nós vamos cantar agora a última música, que fala como o nome do Senhor é santo e que não há nada, não há outro nome como o nome do nosso Deus, e que assim como Deus é santo, nós também temos que ser santos, temos que nos santificar. Glórias a ti, Senhor. Faz a tua obra, Senhor, neste lugar, ó Deus. Recebe o teu louvor, ó Deus. Glórias a ti, Senhor. Outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior.
presente, Senhor, no nosso meio. Recebe o louvor, a honra, a glória, todo sempre, Senhor. Amém e amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas. Vocês podem sentar. Na verdade, vocês podem cumprimentar, né, a pessoa que está do lado de vocês, né? Obrigada, meninas. Todos acharam? Evangelho de João, na verdade, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 43. Minha mãe está brigando com a Bíblia aí. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael. Agora 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Amém. Nessa tarde, irmãos, eu vou falar desse encontro que transformou, a vida desse homem que estava imerso em suas inquietações, e esse homem muitas vezes se parece conosco. E vocês vão entender o quanto de nós, o quanto somos parecidas com Natanael. Em julho, para vocês terem uma noção do que tinha, da contextualização de como Deus falou comigo, né? Eu nem ia colocar isso aqui, mas o Walter foi ler meu esboço e falou assim: mano, você precisa falar, contextualizar. Então, ele lê, tá, gente, os meus esboços. Em julho, eu conversei com a Soninha. Ela nem sabe que eu vou falar sobre essa conversa. E foi uma conversa muito boa. Conversa de irmã, né? Conversa no hall do nosso apartamento. A gente mora no mesmo prédio. E aí eu abro um parêntese, sabe, gente? Por que hoje em dia os consultórios de terapia estão lotados? Porque pouco se conversa. Antigamente não tinha tantos terapeutas. Claro que tinha. Não tô dizendo que, pelo contrário, tá, gente? Eu acho que precisamos, sim, muitas vezes fazer terapia. Mas antigamente, na época das nossas mães, na época dos nossos pais, ninguém falava assim: eu estou fazendo terapia. Por quê? Porque os almoços de família eram todos sentados à mesa, né? Ninguém ligava a televisão durante a janta e as pessoas conversavam, as pessoas dialogavam. Os irmãos brigavam entre si, e quando tem briga de irmãos,
você muitas vezes se vê numa posição que você não se via, né? E algumas coisas você acaba aprendendo sobre você. E irmão é muito bom, né? Porque o irmão ele é como aquela pedra aquela passagem de Provérbios que fala que o ferro afia a pedra, afia, enfim. Vocês entenderam, né? Porque eu tenho essa dislexia, tá, gente? Eu esqueço, mas falando que o ser humano ele faz ficar liso, né? O atrito das duas pessoas torna a pedra polida, tá? O sentido é esse. E aí, em julho, eu estava conversando com a Soninha, e a gente estava falando sobre algumas situações, né, da nossa infância, e algumas situações que influenciaram as nossas vidas e que talvez a gente nem tivesse noção de como aquilo ali impactou as nossas vidas, ou de como algumas atitudes que nós temos hoje é reflexo de algumas situações que nós vivemos no passado. Isso não só eu, não só ela, cada um aqui, né? Claro que todo mundo... Aqui não é uma aula de psicologia, todo mundo tem temperamentos diferentes, alguns são mais explosivos, outros são mais contidos, mas a verdade é que o meio que você viveu, que o meio que você foi inserido desde a sua infância, o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com seus primos, com o meio que você foi criado, ele tem uma influência muito grande na forma que você reage aos estímulos, né? Então, muitas pessoas reagem a estímulos de uma forma abrupta ou reagem de forma defensiva porque tem um histórico, né? Carregam um histórico. E a gente estava falando sobre isso, e eu confesso que essa conversa me fez perder o sono algumas noites, e me impactou muito, porque eu comecei a refletir sobre coisas que eu nunca tinha parado para pensar, mas me fez refletir de forma boa, tá, gente? Eu não vou falar o que era. Não. Gente, olha, a família... minha mãe já está querendo saber o que a gente conversou. Mãe, a senhora vai ficar curiosa. Não foi briga não, tá, gente? Pelo amor de Deus, foi uma conversa boa. Me fez perder o sono, que eu digo, porque às vezes você vive a vida de uma forma tão automática que você não tem noção daquilo que você está passando para os outros. Porque eu não queria levar para esse lado, mas assim, eu estou estudando sobre janela de Johari, que é uma questão de são 4 quadrantes, né, em que você tem aquilo que você é, aquilo que as pessoas te veem, como as pessoas te veem, como você acha que você é, e aquele eu oculto, né, que nem as pessoas sabem e, às vezes, nem você sabe que você é. Às vezes, tem situações na nossa vida, gente. Lá no Salmo 77, Asaf virou e falou assim para Deus: quase que os meus pés tropeçaram, porque eu tive inveja das pessoas que estavam ao meu redor. E aqui, pode falar para mim, alguém aqui vai falar para mim: Simone, eu sou tão invejosa. Ai, eu não posso ver ninguém conquistando uma coisa que me sobe um... Por quê? Porque a gente quer esconder aquilo que não é bom. Mas a verdade, irmãos, é que todas nós temos, em alguma medida, as obras da carne em nossa vida, né? Alguns são mais aflorados à inveja, alguns são mais aflorados na fofoca, alguns são mais aflorados no temperamento explosivo, enfim. E quando a gente se abre para ouvir o outro, a gente percebe, através do feedback, né, que o quanto a imagem que a gente passa,
às vezes retrata situações que não são o que a gente é. Mas se todos dizem que, por exemplo, se todo mundo aqui na igreja vira para mim e fala assim: Simone, você é muito grossa. Desculpa, mas olha, você é esposa do pastor, mas, pelo amor de Deus, você entrou na fila da grosseria 20 vezes. Eu posso me olhar no espelho e falar assim: eu não sou grossa. Eu sou um amor de pessoa. Eu sou um doce de pessoa. Mas vocês concordam comigo que tem algum conflito entre o que eu penso e a igreja pensa? Estou falando assim um exemplo meu para ninguém, não que vocês me achem grossa, mas só para vocês entenderem a contextualização. Se todo mundo tem a mesma percepção de uma postura sua, está na hora de você parar e refletir. Bom, eu estou errando em alguma coisa, porque eu estou passando para as pessoas que eu sou uma pessoa rude, que eu sou uma pessoa extremamente grossa, e eu não sou assim. E aí, se você está aberta a receber esse tipo de feedback, o que você vai fazer? Você, como cristã, você vai orar, vai para o seu psicólogo, vai colocar diante, do nosso psicólogo maior. Você pode colocar também no seu psicólogo humano, mas o melhor psicólogo ainda é o Senhor. E você vai falar: Senhor, eu tenho agido de alguma forma que eu tenho transparecido uma coisa que eu não sou. Me ajuda. Me faz entender aonde eu estou errando. E quanto mais você está aberto a críticas, por que eu falei lá atrás, que antigamente não se tinha tantos psicólogos, tanta importância na terapia? Porque as críticas eram dadas na reunião de família. Olha, que negócio é esse? Como é que você falou comigo? A dona Vera, que chegava já na base do amor, da paulada com os filhos. Mas tudo era dito, tudo era falado. E você tinha que absorver aquilo ali. Algumas coisas feriam muito, Algumas coisas, às vezes, até faziam você crescer de uma forma meio travada. Mas a verdade é que as coisas eram ditas. E, hoje em dia, a gente tem errado. Por quê? E a gente não tem crescido como pessoas, até como filhas de Deus na igreja. Porque, assim, eu estou falando para a igreja. Porque nós não estamos abertos a críticas. Nós não estamos abertos a entender como nós somos. Aonde nós podemos melhorar? Porque a gente só quer enxergar o outro. Luciara, não fala comigo na igreja não, gente. Luciara simpática, impossível. Então, por que eu trouxe isso? Porque foi através dessa conversa que eu pude enxergar algumas coisas que, para mim, eram super normais. Mas que, na verdade, não eram normais ou que não deveriam ser normais e que precisavam ser entendidas por mim e entendidas por outras pessoas também, porque a verdade é que toda ação gera uma reação. E eu comecei a orar, pedindo ao Senhor como que eu poderia, de alguma forma, tirar proveito dessa janela que se abriu diante dos meus olhos. Como que eu poderia acertar alguma situação, ou como que eu poderia, daqui para frente, minimizar alguns conflitos e alguns entendimentos. E vocês não precisam ficar curiosas, tá, gente? É coisa de dia a dia, não é nada absurdo, não, tá? Eu estou falando de coisas de dia a dia que me fizeram, nessa conversa que a gente estava super de boa falando. Sabe quando entra na tua mente, você fala assim: meu Deus, era por isso? Ou então, caramba, verdade, aconteceu aquilo. Só para vocês terem uma ideia, a minha irmã tinha uma boneca que ela amava a boneca. E eu amava a boneca dela também.
E eu achava que a boneca dela era minha. E um belo dia, gente, eu peguei essa boneca e diz a história, porque eu não lembro, que eu acabei com a boneca, destruí a boneca, cortei a boneca toda. Eu tinha mania de cortar boneca, tá, gente? Não foi a primeira, não. Eu cortava várias bonecas. Eu estou mostrando aqui o meu lado humano, tá, gente? Graças a Deus, Deus me libertou, mas eu cortava, porque eu não gostava da boneca, eu pegava a tesoura e cortava a bicha toda. E aí a minha irmã, pensa, como que a minha irmã reagiu? E a gente não tinha dinheiro. Era uma boneca na vida, né? E às vezes, esse simples ato que aconteceu há 45 anos atrás, geram atitudes que a gente vai carregando ao longo dos anos. Sabe? Eu era muito chorona, continuo, né? E algumas situações, muitas vezes, a minha, não a Soninha, mas assim, a Andréia apanhou várias vezes por causa do meu choro. E hoje eu estou rindo. Mas a verdade é que essas coisas no dia a dia vão gerando situações que, se não forem cuidadas, elas vão, como é que eu posso dizer, corroendo um relacionamento. Graças a Deus, minhas irmãs são minhas amigas. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida da Andréia, da Soninha. A Andréia não está mais conosco, a Andréia está na Assembleia de Deus. Eu ainda não tinha falado abertamente sobre isso, mas Deus a levou para congregar na Assembleia de Deus. E ela está bem, tá, gente? Eu espero que todos entendam. Ela está bem, não teve nada de nada. Ela continua no nosso grupo da igreja, mas essas situações me fez orar. E aí, numa determinada noite, eu acordo muito de madrugada. Eu peguei a Bíblia, não a Bíblia física, eu peguei a Bíblia no celular e eu me deparei com essa mensagem. E essa mensagem, ela veio como uma flecha no meu coração. E vocês vão entender que a gente vai compartilhar aqui. A primeira coisa, gente, que a gente enxerga é que Natanael, não sei se todas percebem, mas Natanael era um homem cético. Né? Ele questiona assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Parece, a princípio, que foi um mero desdém, mas olhando para a história de Natanael, Natanael era do norte, assim como Jesus de Nazaré era do norte. Historicamente, Israel foi dividido em dois reinos, reinos do norte e reino do sul. E o reino do norte não era bem visto pelos judeus, porque a história mostra que os reis do norte eram reis maus, né? E os reis do sul eram pessoas boas. Então, socialmente, no meio dos judeus, eles tinham um certo preconceito com as pessoas do norte. Então, por isso que Natanael vira para Felipe e fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas ele também era do norte, porque ele era de Betsaida. Então, a gente percebe nesse primeiro ponto que a dúvida de Natanael é um preconceito que ele carregava sobre ele mesmo, inclusive. Porque os nossos preconceitos, primeiro, eles nos cegam. Ou seja, Natanael provavelmente pensava assim, bom, não tem nada de bom no norte. Inclusive, ele não deveria se achar bom, né? Porque ele entendia que não prestava, nada no norte prestava. E muitas vezes nós também somos assim. Muitas vezes nós internalizamos situações nas nossas vidas e a gente carrega isso ao longo da nossa vida. Né? Muitas vezes você é chamado como vingativo num determinado momento, você toma uma atitude e aquilo ali entra na sua mente e as pessoas que te olham sempre pré-julgam você daquela forma.
E você acaba internalizando isso e você projeta isso nas pessoas. Né? Porque quando você internaliza alguma coisa, você começa a projetar isso nos outros. E Natanael internalizou esse julgamento e projetou na sua avaliação. E hoje a gente pode conjecturar, imagino assim, hoje eu vou lá no Meier, ou no culto das mulheres, pode alguma coisa boa sair lá do ICNV Meier? Vocês estão me olhando e podem estar pensando, o que a Simone vai falar? Né? O que eu vou escutar da Simone? Pode alguma coisa boa sair da Simone? Simone não é pregadora, não é oradora. Mas sabe o que a palavra de Deus nos mostra? E sabe o que esse exemplo nos mostra? Que Deus usa os improváveis do mundo para fazer a diferença no meio do seu povo, da sociedade. Deus usa pessoas erradas nos lugares certos para que a sua graça e o seu poder sejam evidenciados. Então, você não é perfeito, seus irmãos não são perfeitos, a igreja não é perfeita, mas Deus usa a nossa imperfeição para que o poder dele seja aperfeiçoado. Amém? E nesse encontro, irmãs, a gente vai ver que Jesus curou as feridas da alma de Natanael. E como Deus tem falado comigo, que Deus também quer tratar as nossas feridas. Feridas da nossa alma, do nosso coração. Feridas que muitas vezes a gente nem conhece. Estão tão internalizadas, como Natanael falou. Falou tão naturalmente, sabe? Pode alguma coisa boa vir lá do norte? Porque ele juntou tudo, um bolo só, e foi tão natural, porque ele já estava cheio daquilo ali. E aí você pode falar assim para mim, Simone, mas apesar dele ser cético, apesar dele ter falado de uma forma assim meio desdenhosa, ele foi com Filipe. Ele podia ter não ido, né? Sim, ele foi. Sabe por que ele foi, irmãos? Porque todo ser humano é curioso na sua natureza. Ele queria ver, ele era da pescaria com André, com Pedro, né? E eles estavam dizendo que o Messias, eles tinham encontrado o Messias, e o judeu, naquela época, uma coisa muito forte no judeu era a espera do Messias, né, do Salvador. Então ele falou, bom, vou lá ver, né? Vou lá na ICNV Meier, no Encontro das Mulheres. Vamos lá. Sem nenhuma pretensão, Na verdade, eu acho que, no fundo, ele queria concluir que Jesus não era nada o Messias, né? Ele ia falar depois para Filipe, assim, vocês viajaram, né? Porque esse homem não é o Messias. E muitas vezes, gente, assim como Natanael foi se encontrar com Cristo, sem nenhuma pretensão, a gente entra por essas portas da mesma maneira. A gente, semana após semana, a gente não se apresenta diante de Deus. Muitos filhos de Deus se apresentam menos a Deus do que o diabo. Porque a palavra de Deus diz lá em Jó que o diabo, ele está, circulando, passear pela terra, e ele vai se apresentar a Deus. E é triste falar isso, mas muitas vezes nós, como filhos de Deus, a gente chega na casa do Senhor sem nenhuma pretensão. Passa ano, passa meses, e a gente continua da mesma forma, assim como Natanael. E você pode ter chegado assim, aqui, dessa forma. Você pode ter vindo porque o pastor ficou perturbando no grupo, né? Eu cheguei à noite, eu vi que ele falando, ele falou assim, eu mandei mensagem para todas as mulheres, porque eu não sou muito chegada a Zap, tá, gente? Desculpa. Vocês hoje estão conhecendo os meus defeitos. Eu chego em casa à noite e eu realmente não tenho muito contato com o Zap. E aí vocês podem falar, eu vim porque eu gosto dos encontros, eu gosto porque eu tenho oportunidade de falar, né? Aí falar assim para mim, Simone, se eu soubesse que era dessa forma, eu nem teria vindo. Ou vocês podem até ter vindo para me agradar, né?
a Moninha vai fazer. Não, eu vou lá. Mas hoje eu te peço que não perca de vista que Cristo está aqui. Tá? E que assim como ele já conhecia Natanael, Jesus já conhece vocês. E quando vocês estavam se arrumando, Jesus já estava ciente do que ia tratar aqui neste dia. E quando Jesus, irmãs, confronta Natanael no versos 27, Jesus fala assim: ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E aí, Natanael, mais do que depressa, fala: você me conhece? E essa é uma pergunta muito interessante, porque Jesus conhece cada um aqui, né? Jesus conhece a Sueli, conhece a Raquel, conhece a Carla. Mas nós conhecemos Jesus? Ou o Jesus que você conhece, que você tem seguido, é o verdadeiro Jesus? Porque Natanael ficou surpreso. Senhor, de onde tu me conheces? E aí Jesus vai e abre um pouco mais, né, a cortina dos olhos de Natanael. E aí Jesus, no verso 48, fala assim: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira. Antes, muito antes de Filipe o chamar. E esse versículo foi o que me impactou. Porque esse mesmo olhar que Jesus teve sobre a vida de Natanael, lá há 2000 anos atrás, é o mesmo olhar que ocorre hoje conosco, pelas madrugadas. Deus olha para você e fala assim: eu te vi, Gleice, quando você estava lá debaixo da figueira. Eu te vi, Ilma, eu te vi, Norma. E a figueira, gente, tem uma figura muito importante, né, no judaísmo, porque fala de segurança, fala de local como é que eu posso dizer? De lugar onde você se sente seguro, alimentado, protegido. Bem protegido. E sabe aqueles momentos que você vive sozinha com seus pensamentos, que o seu marido não sabe, que a sua mãe não sabe, que a sua irmã gêmea não sabe. Aquele momento, aqueles sentimentos, aquelas perguntas, aqueles questionamentos que muitas vezes a gente tranca 7 chaves. Jesus sabe, e Jesus fala: eu te vi quando você estava lá embaixo da sua figueira. Aquele lugar separado que você permite ser você. Quando você vai tomar banho, que você vai tirar a maquiagem, ou que você vai passar um creme, e que você olha, e ali você está sem máscara, você não está botando como é que eu posso dizer, um chapéu. Né? Na empresa, a gente costuma dizer que a gente tem vários chapéus. Eu tenho o chapéu da liderança, quando eu estou falando como líder. E aí, naquele momento, eu estou usando, de forma simbólica, o chapéu da liderança. Quando eu estou me apresentando ao presidente, eu sou uma funcionária. E aí eu uso o chapéu de submissão. E quando eu estou falando com outros líderes, enfim, a vida é assim, nós usamos vários chapéus. Você tem o seu chapéu de mãe, você tem o seu chapéu de filha, você tem o seu chapéu de irmã, você tem o seu chapéu de esposa, você tem o seu chapéu de profissional, de dona de casa, de professora, de instrutora, de amiga, né, que é um papel muito importante, ser amiga. E aí eu queria te convidar, irmãos, a refletir. Qual tem sido a sua figueira? Ou o que e quais têm sido os seus momentos de figueira? E eu refleti muito sobre isso na minha vida. Muito, esses últimos dias, esses últimos meses, eu tenho pedido a Deus: Senhor,
que os meus momentos de figueira sejam conhecidos por Ti. Sabe por quê, gente? Quanto mais a gente se abre para conhecer, ou a gente se abre para que o outro nos entenda, a gente está dando permissão para que as pessoas enxerguem e para que as pessoas te amem e para que o amor de Deus te alcance da mesma forma como alcançou Natanael. Eu estou falando em relação a pessoas, mas também estou falando em relação ao próprio Deus. Tem pessoas, gente, que falam, eu sirvo ao Senhor, eu sou cristã, mas, Senhor, essa situação aqui na minha vida, deixa comigo. Aqui, eu não preciso da tua ação. E tem pessoas, irmãs, que passam vidas, passam anos com pecados escondidos. Pecados, somos mulheres, mas quantas mulheres com pecados de pornografia, inclusive? Culpas que carregam durante anos, culpas essas, gente, que traz uma carga emocional. Você está cheia de pesos na sua vida. Você acorda de manhã e com você vem toda aquela bagagem, aquelas culpas, aquelas dores, aquelas inquietações, e você não permite falar isso para Deus. Você vai lá para o seu banheiro e você fica pensando, mas no seu devocional você não expõe isso para Deus. E a palavra de Deus fala, gente, que quando a gente confessa, quando eu falo, enquanto eu me calei, os meus pecados estavam sobre mim, mas quando eu falei, quando eu apresentei a Deus a minha dor, quando eu apresentei a Deus a minha queixa, Simone, mas Deus é onisciente. Deus não precisa que eu fale. Deus, de fato, não precisa que você fale, é você que precisa falar para você. É você que precisa reconhecer que aquilo ali é uma situação que precisa ser tratada por Deus. Deus realmente não precisa, Deus é onisciente, tanto é que Jesus fala para Natanael, eu te vi. Sabe aquele momento lá que você acha que ninguém está vendo? Eu já vi, eu conheço, eu sei. E a gente precisa apresentar para que isso seja tratado, esses momentos sejam cicatrizados, sabe? Para que essas dores não nos acometam, para que você durma de noite e pense assim, bom, não tem nada me inquietando, sabe? Não tem angústia. E Deus quer tratar as nossas dores e as nossas angústias. Tem uma passagem em Êxodo 33, 22, que Deus se apresenta, na verdade, Moisés se apresenta para Deus. E Deus fala assim para Moisés, eu o colocarei na fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão. E nessa noite, irmãs, eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te colocar na fenda da rocha. Êxodo 33, versículo 22. Deus quer que nós depositemos nele a nossa segurança. Nele seja o nosso refúgio. Que não seja na nossa carreira, que não seja no nosso marido, ou que o marido não coloque em nós as suas projeções, ou que os filhos, não. O tratamento de Deus é individual e intransferível. Não é porque o meu marido é pastor que a minha vida espiritual vai estar boa. Não é porque o meu marido é pastor que a minha intimidade com Deus está garantida, gente. É pessoal e intransferível. Sou eu que tenho que cuidar. Sou eu que tenho que me enxergar. Eu tenho que enxergar, Senhor, eu preciso ser tratado disso. Quantas coisas, gente, são feitas. Eu estou com 47 anos, se eu for multiplicar isso por dias, e a cada dia nós temos estímulos diferentes,
situações diferentes e que essas situações, de alguma maneira, vão moldando quem você é. E o que Deus quer de você. Porque, às vezes, a gente se enche da Simone que essas situações transformaram. Mas quem é a Simone que Deus quer moldar? Porque a palavra de Deus diz assim, venha como estás. Mas a palavra de Deus não fala, fique como estás. A palavra de Deus diz que Deus quer nos tratar. Que Deus quer tirar tudo aquilo que, de alguma forma, te prende no seu relacionamento com Deus. Experiências que você talvez nem perceba, que impactam no seu relacionamento com a sua família, que você impacta como mãe, como filha. E Deus quer falar para você, assim como falou comigo, Simone, eu te coloco na fenda da rocha, eu coloco a sua família na fenda da rocha. E Deus tem uma fenda para cada uma de nós, gente. Uma fenda do tamanho do nosso buraco. Sabe aquela coisa assim, do tamanho do meu trauma, do tamanho das minhas angústias, do tamanho do meu medo. Deus tem uma fenda feita sobre medida. Que ali Ele vai tratar com você. Ele fala para Moisés, eu te cobrirei com a minha mão. Não importa o tamanho do seu problema. Ah, Simone, mas eu descobri uma situação muito difícil na minha família, uma situação de saúde. Infelizmente, todos nós, em algum momento, situações graves ou não, nós vamos passar por situações dolorosas. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. Então, quem sou eu? Quem sou eu para chegar e falar assim, mas isso vai passar? Às vezes não vai passar. Mas a verdade que eu tenho para falar é que Deus te vê. Mesmo na figueira, Deus te vê. Mesmo quando você passou por essa situação, Deus te vê, Raquel. Deus te vê, Carla. Deus te vê, Cleia. E os nossos desapontamentos e as nossas falhas não nos separam mais do amor de Deus. Não nos separa mais, porque hoje Deus, quando nos olha, Ele vê o sangue de Cristo derramado nas nossas vidas. E o mais importante, irmãos, é que, assim como Natanael, Ele não quer apenas nos salvar. Apenas parece que eu estou diminuindo a salvação, né? Mas a salvação já é um presente, nossa, gigante. Eu não estou diminuindo. Mas Deus quer te dar uma vida saudável, uma vida sem máscaras, como é que eu posso dizer? Deus quer curar as nossas feridas. E aí você pode falar, mas Simone, onde é que você está vendo isso no texto? Quando a gente lê o versículo 49, quando Jesus fala para Natanael que viu ele debaixo da figueira, Natanael declara, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aqui realmente houve a salvação, porque para um judeu reconhecer que Jesus era o mestre, que Jesus era o Messias esperado, só a salvação ocorrendo naquele lugar, porque o judeu, ele cumpria a lei de uma forma muito restrita, né? E aí, Jesus vira para Natanael e fala assim, você crê porque eu disse que vi você debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Ou seja, Jesus vira para Natanael e fala assim, você creu porque eu disse que eu te vi? Meu filho, você ainda não sabe nada. Eu tenho coisas maiores para você. Eu preciso curar o seu interior, eu preciso tirar esse preconceito. A palavra de Deus diz lá em Tiago 1,6 que aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. É como se Jesus estivesse olhando para Natanael e falou assim, você muda de opinião muito rápido, meu filho. Você estava dizendo que não podia ter nada de bom
no norte. E agora você já está me chamando de mestre. E às vezes a gente comete a mesma reação que Natanael. De manhã a gente acorda crente, cantando louvores, lendo a Bíblia, e à noite a gente vai dormir que só a graça, né? Eu creio que ninguém aqui xinga palavrão, mas é só para vocês verem assim os extremos, né? Tem dia que você está orando a Deus e tem outra hora você está amaldiçoando a pessoa no metrô que não quer deixar você entrar. E eu preciso orar muito por conta disso, porque vocês não têm noção como a minha fé é provada quando eu chego no Irajá e as mulheres fazem uma barreira na minha frente, e algumas falam assim, não tem como passar, não. Eu falei, tem como passar, sim. Eu vou passar. E, gente, é cara feia, não sei o quê. E eu passo. Só eu sei como é que eu passo, mas eu passo. E pedindo a Deus e bota um louvor no meu ouvido para que eu não me perca, porque, olha... Mas Deus olha para mim e fala assim, Simone, eu não quero que você seja superficial. Eu não quero que você seja uma inconstante, Natanael. Eu não quero que você, que está acreditando hoje de forma muito rápida, amanhã você não acredita mais. Você precisa ter experiências comigo, Natanael. Eu preciso que você veja coisas maiores. Eu preciso que você seja enraizado. E, gente, hoje em dia, o que tem de crente que não tem raiz, que hoje está ouvindo a doutrina da ICNV Meia, amanhã a pessoa está indo para o adventista. Eu não estou dizendo de outras igrejas cristãs, porque somos um corpo. A denominação é só uma fachada. Nós somos um corpo. Aqui já pregou pessoas de várias outras denominações. Eu estou falando de pessoas que hoje são evangélicas convertidas e amanhã elas estão em outras práticas, servindo a outros deuses. E aí Jesus mostra para Natanael que ainda tinha muito para falar com ele. Muitos outros momentos que iria curar ele por completo. Natanael passaria por um momento de sacudir a estrutura dele, porque Natanael, alguns estudiosos dizem que ele pode ser o discípulo de Jesus, Bartolomeu. Mas como isso ainda não é 100%, eu não posso afirmar, mas alguns estudiosos dizem que Natanael se transformou em Bartolomeu. E aí a gente pode conjecturar que assim, uma pessoa cética, incrédula, até certo ponto arrogante, né, porque ele trata com desprezo as pessoas do norte, ele precisava ter um encontro com Cristo. E a nossa fé não precisa de razão, nossa razão. Para nós termos fé, nós não precisamos ter razão. Mas Jesus, ele vem afirmar também que a fé não precisa descartar a nossa capacidade de raciocínio. Então, o que Jesus quis mostrar para Natanael é, nossa, mas você mudou de opinião muito rápido. Calma, pensa, pondere, sabe aquela coisa? Você está ouvindo uma verdade, não seja como o vento, como o papel que o vento sopra e te leva para qualquer lugar. Amadureça, crie sua raiz, crie suas... firme os seus passos na rocha. E quando a gente se coloca para entender os nossos questionamentos e apresenta os nossos questionamentos diante de Deus, o mesmo poder transformador que agiu na vida de Natanael, age também na nossa vida. Jesus é o mesmo, gente, ontem, hoje
e será eternamente. Assim como Natanael, nós também somos vistos embaixo das nossas figueiras, nos nossos momentos de solidão, de reflexão. E que nós possamos responder ao chamado do Senhor nesta tarde, permitindo que Ele nos transforme e cure completamente. Porque somos nós que precisamos ser curados. Nós precisamos libertar as prisões que muitas vezes nos mantêm presas a determinadas atitudes. Alguma situação que você viveu no passado e que ainda te atormenta. Sabe aquela coisa que você viveu há 20 anos atrás, mas que de vez em quando aparece na tua cabeça e fala assim, olha, você não é digno porque você fez isso. E o diabo é o nosso acusador, mas às vezes o nosso coração é tão podre, gente, é tão enganoso. Por isso que a Bíblia fala, não confie, o coração é enganoso, porque muitas vezes nós nos auto-sabotamos. Quando esses pensamentos vêm, nós precisamos colocar diante de Deus, Senhor, estou aqui na minha figueira, cuida dessa área da minha vida, eu não quero mais me lembrar disso. Eu quero que isso cicatrize totalmente. A palavra de Deus diz que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. E por que muitas vezes a gente continua trazendo à tona sentimentos e situações que só nos fazem nos separar e nos angustiar? E a gente sofre de novo as mesmas coisas, porque a gente não permitiu que Jesus tratasse aquela ferida. Meu pedido ao Senhor nesta tarde é que Deus nos faça ponte entre o céu e a terra. Assim como Jesus virou para Natanael e falou, você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Eu quero ver os céus abertos sobre a minha vida. E eu imagino que cada uma aqui também quer ver os céus abertos. Eu não quero ficar presas a situações ou presas a atitudes que me fazem ficar remoendo coisas, sabe? Eu acho que Deus tem muito mais para nos dar. Quantos preconceitos, gente. Eu voltei a estudar e como é nojento, me perdoe a palavra, o meio acadêmico, me perdoem. Eu sei que existem entre nós muitas pessoas, pessoas com doutorado, pós-doutorado. Mas, irmãos, é um meio que você precisa se colocar diante de Deus. Senhor, sem a tua mão eu não sou nada. As pessoas pensam que são melhores que os outros. Gente, diploma nenhum te faz melhor do que ninguém. Claro que eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia, não estudar. Eu sei que a gente precisa disso para o nosso trabalho, para o nosso sustento. Cada dia que passa, a gente precisa se desenvolver mais. Mas não coloque sua confiança nessas coisas. Não coloque a sua confiança no seu trabalho. Deus tem falado ao meu coração muitas coisas. Não faça dos seus filhos deuses para si. Tem pessoas que têm colocado os filhos antes de Deus. Deus precisa cuidar das nossas vidas. Deus precisa curar as nossas feridas. Que qualquer coisa que você coloque entre você e Deus, você é tão idólatra quanto qualquer pessoa aí fora. Nós cristãos temos muito reserva, né? Nós não cometemos o pecado da idolatria. E às vezes a gente enche a boca para falar que, nossa, nós não colocamos. Esse pecado não pertence ao povo de Deus. Será? Será? Quanta idolatria tem no povo de Deus, gente? Pessoas idolatram pastores. Pessoas idolatram cantores.
As pessoas idolatram homens. As pessoas idolatram cachorros. Eu amo os meus cachorros. Deus sabe como eu amo e oro por eles. Mas eles não podem me separar de Deus. Eles não podem tomar um lugar que é de Deus. Eu amo meus filhos, gente. Só de pensar dói. E como eu quero vê-los salvos. Mas a vida deles, Deus vai tratar com eles. Eu não posso salvá-los. Porque cabe a mim orar. Cabe a mim apontar o caminho. Ser a flecha que aponta. Como eu amo o meu trabalho. Meu pai, minha mãe sabe, minhas irmãs. Eu amo. Eu amo fazer o que eu faço. Tem tanta coisa errada que precisa ser melhorada naquela empresa. Que como eu quero fazer cada dia mais. Mas o meu trabalho não pode me separar de Deus. Eu não posso olhar para o meu trabalho e falar assim, a minha confiança está na Gaster. Não está. Amanhã eu posso chegar lá e me mandar embora. Eu não tenho segurança nenhuma. A minha segurança está no Senhor. Se eu estou aqui hoje, irmãs, e se vocês estão aí hoje me ouvindo, é porque Deus quer tratar conosco. Deus quer tratar com os nossos corações. Deus quer curar vidas, Deus quer transformar vidas, para que vocês vejam os céus abertos. Sabe por quê, irmãs? Jesus está voltando. E está voltando mesmo. Eu creio, como nunca antes eu pensei. Os sinais estão aí. Os sinais da vinda de Cristo estão aí em todas as partes. Todas as partes. A maldade tem aumentado de uma forma cruel. A perversidade. Estão descaracterizando a criação de Deus. Agora é tantos termos, é tantas coisas, o homem tem se colocado como senhor da vida dele. O homem tem se colocado como um ser independente de Deus. E a história mostra que quando o homem toma o lugar de Deus, Deus age. Nada passa desapercebido, nada. E a igreja do Senhor precisa se concentrar. A igreja do Senhor precisa ver os céus abertos. Para que quando chegue o dia mau na sua vida, na minha vida, para que quando eu chegue no trabalho e receba uma carta de demissão, ou quando eu chego em casa e veja meu filho com alguma atitude que não é de Deus, eu possa ainda assim olhar para Deus e ver os céus abertos. Para que isso não danifique a minha estrutura. Para que Jesus não olhe para mim e fale assim, nossa, mas você já deixou de crer? Da mesma forma como você cria, você já parou de crer. De manhã você cria e agora você não crê mais. Sabe quando você recebe um diagnóstico ruim e você fala assim, por que eu, Senhor? Tanta gente ruim no mundo, por que eu? Nós não somos maus? Deus nos prometeu que a gente não passaria por essas coisas? Assim como a gente cantou, a Bíblia fala e Jesus prometeu que Ele estaria conosco em todos os momentos. Todos os momentos. Deus não disse que você não passaria por situações difíceis. Deus não disse que você não passaria por fome. Mas Deus disse que Ele te capacitaria, que você estaria ao seu lado. Então, que isso seja uma constante na sua vida. Amém? Eu vou chamar os músicos. Não sei se eles estão me ouvindo. Só peço para os músicos.
Nem sei que horas são. 6 horas. Eu disse para vocês hoje não. Ainda não. Só um minutinho. Eu queria orar hoje, gente. E a gente não costuma aqui na igreja fazer orações individuais. Podem assumir aqui. Walter? A gente não costuma impor as mãos, e até porque, às vezes, as pessoas transferem, né, para a pessoa que está orando a sua fé, e aí fala assim, nossa, hoje eu vou sair do culto abençoada, porque o pastor orou por mim. E é por isso que a Nova Vida não tem muito essa abordagem. Mas hoje eu queria, Deus tocou no meu coração, e hoje a gente vai orar individualmente. E eu queria chamá-los aqui na frente. Os músicos podem cantar uma música, vocês podem ministrar cantando, enquanto a gente vai orar. E que durante a oração, não que o milagre vai acontecer, mas o milagre pode acontecer. A gente cantou aqui que o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de promessas, é luz na escuridão. E Deus, Ele quer tratar conosco, isso eu tenho certeza. Então, que a gente possa se submeter à vontade de Deus, apresentar os nossos questionamentos, os nossos medos, as nossas dúvidas, e como Natanael, que nós possamos sair daqui tratadas, não, se não sairmos totalmente curadas, mas que nós possamos sair no processo da cura, né? Que Deus trate com você ao ponto de você olhar e falar assim, eu posso ver os céus abertos sobre a minha vida. Assim como Natanael, assim como a promessa que... Natanael não, assim como a promessa que Jesus fez a Natanael, que queria mostrar os céus abertos sobre a vida dele, que eu possa, a partir de hoje, ter essa experiência com Deus. Amém? Que você abaixe sua cabeça, a gente vai começar a cantar uma música bem baixinho, e a partir do momento que você sentir no coração, você pode vir aqui à frente. Eu vou estar orando, o Walter vai estar orando. Eu pedi para o Rafa também, mas ele pode, se você quiser ministrar no louvor. E aí a gente vai orando sobre cada vida. E aí o nosso culto vai terminar nessa atmosfera de oração, tá bom? Aí depois a gente vai lá para dentro, a gente vai comer, vai conversar, vai interagir. Mas aqui dentro, não disperse. Não permita que nada atrapalhe aquilo que Deus falou com você hoje, tá bom? Baixe sua cabeça, fale com o Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Eu creio, Senhor, que assim como Tu cuidou da minha vida, Senhor, e Tu tem me tratado, Senhor, eu creio que Tu estás aqui hoje também, Senhor. Oh, Deus, ministra, Senhor, sobre essas mulheres, ó Deus. Ministra, Senhor, sobre essas vidas, ó Deus. Que possamos sair daqui, ó Deus, reconhecendo que Tu és um Deus que fala, Deus que cuida. Em Teu nome, Jesus. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando
e te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas e luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Estás aqui tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, eu te adoro, Senhor, te adorarei. Estás aqui restaurando corações. Te adorarei e te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus.
teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só